Aproveitar, vou passar vou jogar uma missão para vocês, né? Nada demais, não se preocupem. É só porque é o seguinte, eu estava esse período que a gente não estava se encontrando e outras coisas que eu estava pensando, que eu estava vivendo, eu comecei a ficar pensando e vendo os vídeos de algumas aulas que a gente trabalhou, eu comecei a pensar nas coisas, eu falei, cara, e nas aulas que eu estou dando esse maratona de improviso, eu falei, cara, eu estou direto falando com o pessoal sobre a questão da leveza, de sentir tranquilo enquanto você está improvisando, e as últimas coisas que eu estava trabalhando com vocês estava vindo um lugar de pressão, de resultado. Eu, cara, não sei se é para essa turma e para esse processo que a gente fez. Tipo, no exemplo do Duas Verdades e uma Mentira, né? De tem que colocar aquela história da pessoa dentro do negócio ao invés de só se basear naquilo e tal. Porque cai quase num lugar de ter que provar que a gente está improvisando. Ah, vocês não usaram a verdade ou a mentira da pessoa, então você não conseguiu fazer. Que é uma coisa que bem no início, quando comecei a trabalhar com improviso, eu fazia. Eu falei, cara, então eu vou retomar algumas coisas, vou mudar alguns olhares, tá? E, de qualquer maneira, eu tenho vários ideias, porque, gente, maldição ou dádiva, eu sempre tenho muita ideia. Eu tenho problema de insônia por causa disso, porque eu vou dormir, me vem a ideia, em vez de eu dormir, eu levanto, vou para frente do computador, escrevo toda a ideia e me ferro. Que Ah, ótimo, né? que maravilha. Então, eu estou querendo retomar algumas coisas baseado nesse olhar da leveza. Se for para ter pressão, que sejam nas personagens dentro das nossas histórias, do que dos intérpretes ao executar as coisas. Tá? De caraca, eu tenho que fazer isso e tal. Agora, isso é uma percepção minha que eu posso mudar amanhã, gente. Eu prefiro me dar a oportunidade de mudar e ser considerado hipócrita do que eu ser sempre o mesmo. Agora, como a gente está tanto tempo junto, né? Esse nosso casamento, cara, 1 ano e 6 meses, gente. Tem um relacionamento da pandemia que não durou tudo isso, não. É... Então, já que temos esse nosso poliamor, eu acho que uma coisa interessante é o diálogo, né, gente? Então, eu gostaria que vocês pensassem, não precisa ser para hoje, para o nosso próximo encontro, baseado no que a gente já viveu aqui, do que vocês já viram, de repente que vocês viram ser pincelado em outros cursos de improvisação que vocês estão fazendo ou fizeram, ou espetáculos que vocês viram de improviso, coisas assim, cara, Edinho, eu acho que eu tinha vontade de trabalhar isso. Que de repente ou a gente não trabalhou, ou a gente não se aprofundou naquilo, para que me ajude também a expandir esse meu olhar. Porque acaba que vocês foram muito na minha aba, né? De vamos, muito por necessidades minhas, de pô, tô na pandemia, eu não quero essa pressão, vou botar leveza para mim. Ah, umas coisas assim. Então, que vocês vejam isso, vou dar exemplo. Ah, Edinho, sei lá, eu tinha vontade de trabalhar com coisa, de repente, ter música improvisada. Aí eu, beleza, vou pensar nisso, eu trabalho com isso, sei fazer. Ah, Edinho, eu queria, não sei, mas eu queria fazer alguma coisa que seja a partir da gente, das nossas memórias, tipo, que nem a gente já falou algumas coisas, tipo assim, eu até tenho umas ideias, assim, tipo, você chegar para o público e a única coisa que o público vai fazer é só falar um número. Como assim? Vamos dizer que cada um de vocês, a gente pede para sessão de espetáculo, vocês procurem na casa de vocês o máximo de fotografias que vocês tiverem. Se você tiver álbum seu de fotografia, você pegar e na hora o público vai e botou 5, é um número. Se for um álbum, você vai procurar a quinta página do álbum e a quinta fotografia que tiver dentro desse álbum. E é daí, a gente pegou a fotografia, mostra para o público, conta rapidamente a história dessa fotografia. Ou então, cara, eu nem lembrava dessa fotografia, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que era meu aniversário de 1 ano. E de repente, daí a gente. Estou dando um exemplo de uma coisa que pode ser feita. Então, a gente viu o mínimas, eu queria fazer um processo de desconstrução do mínimas, né? Entender os protocolos, saber como é que você chega naquele resultado, estudar um pouco questão de cinema, porque aí eu acho interessante, por mais que a pandemia esteja não acabando, mas ela direcionando para um lugar, né, que a gente volte para o presencial,
de repente vale a pena. Você, cara, eu quero entender de enquadramento, posição de câmeras, coisas, e a gente trabalhar como é no feito no Minimas. No Minimas a gente tem uma diretora de fotografia, que ela não diz assim, faz tal coisa, ela chega e pede. Então, todo o ensaio do Minimas, por exemplo, e a apresentação, ela pede para cada um de nós termos 5 enquadramentos diferentes na nossa casa. 5 quadros. E ela já passou para a gente, tipo de enquadramento, geral, um plano fechado, o primeiro plano, o primeiríssimo plano, ela passa para a gente e a gente faz a proposta. Olha, o nome dela é Marisol. Marisol, eu estou pensando em fazer um aqui no meu banheiro. Olha só, aí já mostro para ela. Aqui, ó, eu fiz aqui, ó, eu tenho um reflexo do espelho, então eu posso ver a pessoa pelo reflexo. Então. E dentro disso, depois ela orientava para potencializar esses quadros. Tipo, pô, Edinho, muito legal, mas eu vejo que tem muito azul dentro desse quadro. Então, talvez seja legal você entrar com outra. Ou, se você quiser se mesclar com espaço, entra com com a roupa da mesma cor. Ou então, usa tal tipo de cor que é, sei lá, vermelho, um laranja, um amarelo, que aí você vai destacar nesse plano que tem muito azul. Então, ela jogava essas coisas e eu acho que é interessante. Independente do futuro do mundo, eu acho que alguma coisa relacionada ao virtual ainda vai ficar. Ainda não sabemos como. Agora tá um momento de confusão. Me chamaram para um projeto que eu falei, e aí? Mas aí é para onde que vem? E aí, vai ser virtual ou vai ser presencial? A pessoa não sabia responder. Eu falei, vamos pensar num híbrido. Tipo, em último caso, a gente aluga 2 teatros. O pessoal de São Paulo faz a peça em São Paulo, o pessoal do Rio faz no Rio, e vocês interagem com a gente de São Paulo através de projeção do Zoom, tipo, para ver o que vai dar. Né? A gente ainda não sabe como vai ser isso. Mas tá, acabou que eu nem falei para o Geo, acho que era para escrever nos pedaços de papel. Ele já podia ter escrito durante todo esse meu discurso aqui. Então eu vou cantar Faroeste Caboclo para te dar tempo, tá, George? George, cada folha de papel escreve uma palavra por folha, baseado em 3 categorias. Ou você vai escrever um local, ou você vai escrever um objeto, ou você vai escrever um tipo de personagem. É um eletricista. Uma design de moda. Você vai colocar, tá? É isso. Tá bom? Então, o que eu estou jogando para vocês durante essa semana, se a gente fosse encontrar na próxima semana, então assim, a gente já vai se encontrar começando em agosto, não por obrigação, para ver assim, cara, durante esse período de improviso, eu fiquei curioso ou curiosa de saber mais, de aprofundar mais. Eu vi o Mínimas, acho que seria legal. Ou então, pô, eu vi o solo do Edinho, será que a estrutura do Criô pode ser um lugar legal também para... Como é que é isso de fazer um improviso que vem de uma pesquisa? Porque o Criô tem isso, né? Tem coisas que vocês já sabem, né? Questão de tipo de narradores, de tipo de protocolo que eu faço de início de história, a estrutura da história, que né, era uma vez, um dia, para piorar, isso vocês já sabem, transição entre uma cena, posicionamento e tal. Mas, de repente, cara, como é que é isso? O Edinho chega para hoje, para o próximo encontro, gente, eu quero que vocês pesquisem sobre a cidade de onde vieram seus pais. Pode ser uma. E às vezes não precisa, quando eu falo pesquisa, não quer dizer que vocês vão ficar expert. Por exemplo, como é que eu faço para o Criô? Eu tenho 54 países no aplicativo de sorteio, eu clico, ele me gera e me diz, Gana. Eu entro no YouTube e boto curiosidade sobre Gana. É isso. Aparecem vários vídeos, alguns de 10 minutos, 8, 5 minutos, e eu vejo esses vídeos. E aquilo que de repente eu acho interessante, eu anoto de caraca, então em Gana o animal símbolo de lá é a pantera negra. Pouco legal. Seria mais ou menos isso. Então, assim, pode ser uma coisa, você pode perguntar para o parente. Então, minha família é de Ouro Preto. Ou minha mãe é de Ouro Preto, meu pai é de tal lugar. Bota e vê o que vem. Que às vezes pode vir uma lenda urbana, pode vir uma curiosidade, pode vir um costume, um tipo de festa. Como é que surgiu? Por que o nome da cidade é esse? É uma possibilidade. E aí você vai improvisar, por mais que venha um tema da plateia, você sabe que, de repente, você vai se basear, o lugar onde você vai viver essa história é em cima da sua pesquisa. Então, são lugares que eu acho que pode ser interessante e que trazem... Né? Diga, André. Uma coisa que me vem à cabeça, né? Outro jeito de pesquisa que é legal, de repente você pegar crônicas curtas, né? Contos curtos. Sim, ler aquele conto e aquele conto ser um lugar,
me veio algo na cabeça, veio um lugar para improvisar. Não necessariamente você vai fazer o conto, mas alguma coisa ali do conto você vai usar para improvisação. Não sei. Pode ser. Ó, Conto curto, né? Tipo, Contos curtos. você falando isso para mim, me vem. Vai dizer que começa o espetáculo, quer que seja, cada um de vocês trazem vários livros que vocês gostam, se é crônica ou não, traz vários livros. E se apresenta para o público, ó, tem esse. Ah, eu quero que você pegue aí o ensaio sobre a cegueira. Você pega, abre e de repente lê. Na página que você abriu, você lê. E a partir do que você leu naquele momento, você vai se basear para construir a história. Tá? O legal é isso, é que para improvisação você pode pegar qualquer coisa para te estimular. A gente está muito acostumado o público já tem que dizer a coisa certinha, às vezes não, às vezes é só isso. E às vezes, talvez, para criar conexão com o público, você pode pedir para o público trazer livros. Eu tinha pensado o próprio público trazer o livro e ele lê o texto. Porque ele depende de ler o texto todo, ele pode ler o início. Lê para a gente o primeiro parágrafo. E leu. E é isso. Sabe? Essa é uma ideia. Não, estou chutando aqui. É ótimo, é ótimo. E muitas coisas, gente, por mais que você... as ideias, elas não têm... Eu acho muito assim, o pessoal fica procurando a ideia genial. Eu acho que tem que ser a ideia simples e que te deu vontade. Depois você vê como é que você usa ela para construir alguma coisa. A história que eu falei do livro, pode ser eu, como livro, trazer os livros que marcaram minha vida, tipo, um livro com certeza que eu traria para mostrar nisso é Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho foi um livro que foi livro da minha cabeceira durante tanto tempo. Eu gostava tanto do livro, queria que as pessoas conhecessem o livro, que eu não emprestava, porque a minha edição é de 1982, é da minha mãe. Eu tinha 4 anos de idade que minha mãe comprou essa edição, então tenho ela ainda, a da minha mãe. Então eu dava de presente para as pessoas sempre esse livro. O cara, André, tem que ler esse livro. Eu comprava o livro e te dava, para não ter que emprestar. Então, é uma coisa. Então, uma fotografia, tanto uma fotografia que já existe, como uma fotografia fabricada. Essa história que a gente falou de planos de fotografia para filme, nada impede que antes do espetáculo, cada um de vocês tire uma selfie num lugar que vocês já escolheram da casa. E aí o público, ao ver essa foto, vai criar uma imagem, sabe? Não é mais a Thalita, é tal coisa. É uma pintura. Então, porque a gente tem uma tendência muito grande no improviso, tem que ser a coisa ultra mega. E pode ser simples. Eu tenho muita vontade de fazer um negócio, porque eu não tenho mais tanta paciência para fazer espetáculo com criança. Eu já fiz muito na minha vida. Hoje em dia eu não tenho muita mais paciência para fazer. Mas eu já propus para alguns grupos, cara, você fazer simples. Tipo, você começar com as crianças, começa as crianças, sei lá, no teatro, com papel e caneta, desenhando. É isso. Depois você recolhe os desenhos das crianças, aí prende em algum lugar, se é num varal, com pregadores. Depois você pega o desenho da criança e a partir dos desenhos você constrói a história. Se você pensa na estrutura 101, você pode pegar 5 desenhos. Um para o Era Uma Vez, ou para não sei o quê, e a mesma história. Sabe? Tipo, então pode ser simples, mas as pessoas ficam preocupadas, tem que fazer isso, aquilo, e surpreender e tal. Mas tá. E aí, Quer ver uma ideia boa também? A gente trabalhar com música. Pedir para alguém dizer qual a música que está marcando esse momento agora. Sim. O único problema no Zoom, na internet relacionado à música é só como eu tenho que ver como é que no mínimo a gente fazia, mas geralmente em live, que é para o YouTube derruba. Não estou fazendo assim, a pessoa cantar, em vez de botar a música, ela cantar um trecho ou dizer porquê da música, entendeu? Eu tô falando porque, será que a pessoa vai sentir a vontade de cantar para as pessoas? Tipo, se a gente tem que pensar, não tô descartando sua ideia, não. É só assim, beleza. Queremos que o público cantasse. E se ninguém quiser cantar, o que a gente pode trabalhar? Ou a pessoa fazer só uma melodia, né? Na, 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 na. Se é isso, se ela fazer isso escondidamente, eu gravar ela cantando e entra no criou, eu crio uma música improvisada, ela é gravada no momento para usar no final. Sabe? Se é só um nome, ou então a pessoa, cara, o nome da música é tal. E a gente pode usar. Se a pessoa falou assim, o nome da música é tal, alguém entra no Spotify e encontra a música, é só que quando você toca ela só para dentro do Zoom, é tranquilo.
Quando você começa a transmitir para o YouTube, tem alguns recursos que agora eu não lembro, porque no mínimo a gente usava a música. Só que não vinha do público, vinha dos artistas. Aí tem uma playlist no Spotify chamado Histórias Mínimas SP. E todos nós colocamos músicas que ou são de artistas de São Paulo ou músicas que lembram São Paulo pra gente. Então a gente foi colocando lá um playlist. Porque também é legal. E era muito bom, porque as músicas que a gente botou, o diretor que escolheu a hora de entrar, ele é peruano e ele não fala português. Então ele ouvia músicas antes e falou, cara, eu gostei do clima dessa, mas às vezes ele não sabia o que estava sendo cantado. Então isso era muito legal, também surpreendia a gente. Então, um lugar, tipo, que a Mari falou, também pode ser expandido para isso. Então, pensem nisso, de repente vocês nem têm noção direito. Ah, Edinho, eu não sei. Nem que seja assim, cara, quando a gente trabalha com improviso, a gente atua, a gente faz da dramaturgia, a gente dirige. Eu queria fazer um processo em que eu criasse um solo. Às vezes é isso. Não sei se vou apresentar, Edinho, mas eu gostaria de experimentar de cara, como é que seria eu criar? Aí, essa história que a gente fez agora faz parte desse processo da direção. Eu falei, gente, traga as ideias dos seus projetos. Aí a Mari fala, eu não sei, Edinho, como é que vai ser feita a estrutura, mas eu gostaria que o público contribuísse com a gente cantando uma música que tem importância na vida dele. Já começou o processo do solo dela. Aí a gente vai ver como é que a gente pode usar de ferramentas e depois qual é o nome do solo, é cantoria, sabe, a música, aquela música que não sai da minha cabeça, é o espetáculo dela. Também é um outro processo que vocês podem, tipo, o George gosta da tecnologia. Cara, eu queria fazer um negócio usando tecnologia. A gente dá para fazer também. Eu vou trabalhar com compartilhamento de tela, eu vou trabalhar com controle de luz, aí não sei o quê. São propostas também, tá? Estou colocando, porque como a gente está num lugar agora que é do avançado, eu acho que tem esse olhar também de aprofundar em algumas coisas e ver como é que vocês têm essa autonomia em cima dessas coisas também. Então, vocês pensarem com carinho, você nem sabe o que é direito, mas eu penso muito mais de ou a gente aprofundar nas coisas ou desdobrar. Num primeiro momento, eu sou o cara que não me sinto tanta vontade, mas eu posso mudar de ideia, como falei, eu posso mudar de ideia, de repente voltar a coisa, tipo assim, vamos voltar só a fazer jogos e tal. É uma coisa que eu já vivi demais na minha vida e acho que tem muito lugar para você fazer isso. Eu acho que é muito mais assim, o que eu não consigo fazer em outros lugares? Porque tem outras pessoas que são expert, jogo da cena. Tem o Ian, cara. O Ian já faz super bem isso. Quero fazer, não sei o quê. Tem a Michelle Galindo. Agora, o que essas pessoas não fazem? E que, bem ou mal, eu faço. Ou eu me interesso em procurar. É mais ou menos isso. Entendeu? Eu amei quando a gente trabalhou solos, eu amei. Os protocolos também. E eu tinha até escrito, depois eu boto no grupo, mas a gente trabalha basicamente essas coisas. E essa tua ideia do Mínimas foi muito boa também, da gente ver fotografia, entender enquadramento, essas coisas, que a gente afundar mais nisso. E nada impede que misture as coisas, porque também, claro, eu posso falar com o Sérgio Pares e pedir para ele autorização para montar um Mínimas. Não tem problema nenhum, eu posso falar com ele. Agora, eu também, independente de não, vou dizer que ele não vai fazer um Mínimas, mas eu acho que tem muitas coisas dentro do processo do Mínimas que é muito legal vocês conhecerem. E, de repente, é um olhar do Mínimas mais para solos, por exemplo. Aí, como é que a gente faz, de repente, para que, caraca, mas eu vou ter que ter vários planos de enquadramento, como é que eu faço para alterar de um para o outro? São vários solos entrelaçados. A gente já fez isso, né? Começa a história da Andréia, quando a Andréia termina o Era Uma Vez dela, vai para a história da Thalita. Aí depois, de repente, vai para do George. Aí vai para o da Mari. Aí a Andréia a Andréia tem 3 cenas para estar ouvindo os colegas e montando o próximo quadro dela, porque aí ela vai voltar no próximo quadro. Sabe? Como a gente pode botar uma coisa temporal. A primeira vez que vocês aparecem em cena, é todo mundo no mesmo dia. Na segunda rodada, é uma semana depois. Então, o que aconteceu? Se surgiu aquele drama da pessoa naquele... uma semana depois? Ou, de repente, um mês depois. Sabe? E a gente pode fazer isso. Aí são vários solos, mas eles são
eles são entrelaçados ou de maneira óbvia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou ele pode ser, a gente pode fazer um protocolo que seja que nem o criou, que não é 1, 2, 3, 4, ele mistura. Ou pode fazer que nem no Mínimas, que é decidido na hora. No Mínimas, o que acontece? 5 minutos antes de começar, o Sérgio manda, primeira rodada, Andréa junto com George e Thalita junto com Mari. Vocês não sabem qual vai ser a história. Vocês sabem, eu vou fazer a primeira cena com essas pessoas. Caraca, vou usar então tal plano, que eu não sei também qual o plano que a pessoa vai fazer. Vou fazer meu primeiro plano, um plano hiper fechado, eu me maquiando. Pronto. Quando tá tendo a terceira cena, que a gente faz 3 cenas, aí o Sérgio Pares, ele tá vendo a terceira e, cara, eu acho que dá para botar a Andréa junto com a Thalita. Aí ela já bota. Segunda rodada, aí eles fazem a mistura. Aí a gente sabe que na terceira rodada a gente volta para a mesma dupla que a gente fez no início. Mas a primeira é decidida 5 minutos antes e a outra é durante o espetáculo. É uma possibilidade também, sabe? Para a gente ver o que fica melhor para a gente. Porque também é uma loucura esse lugar que o Sérgio faz, porque aí a gente faz um plano, beleza, vou fazer tais e tais planos hoje. Aí quando você vai fazer um plano no meio da história, sua internet para de funcionar naquele lugar que você já tinha marcado. Começa a chover e era do lado de fora, sabe? Então tem umas coisas que, às vezes, eu acho que pode ser mais seguro para vocês. Não, beleza, é marcadinho, a gente sabe, é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então você sabe que você tem 3 cenas para montar suas coisas. E lógico que você já pensou antes, já experimentou antes. Vou fazer um na cozinha, eu preparando uma sopa. Vou fazer o outro no banheiro, eu depilando minhas pernas. Vou fazer o outro em tal lugar, fazendo tal coisa. Então você pode ser misturado dentro da estrutura de solos. Aí pronto. Aí eu não preciso pedir autorização, porque a gente está usando coisa de cinema, a gente está usando coisa de solos que a gente trabalhou, né? E não é o Mínimas. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o bacana, assim, só para acrescentar o que você falou, eu nunca fiz aula com outro professor de improviso além de você, né? Eu não sei o que é aula com outra pessoa. A única pessoa, talvez, que eu tenha vontade de fazer aula... não tenho vontade de fazer aula com outra pessoa. A única pessoa que eu tenho vontade de fazer aula, que eu não vou mentir, é com a Luana. A única. Além de você. Vou te indicar uns outros que eu acho que também seriam interessantes pelo que eu conheço de você. Sabe? Tá. Fazer aula com o Gustavo é muito bom de fazer aula com o Gustavo. É porque tem o meu xodó, sabe? Gustavo, fazer aula com o Omar Argentino, acho que também é muito bom fazer. A do Alan depende do qual o curso que o Alan vai dar, não que é melhor ou pior, mas porque às vezes você vai fazer um curso com ele que são coisas que a gente já trabalhou. Então, mas o Alan, ele é um cara que se aprofunda muito em dramaturgia, por exemplo. Dramaturgia do encontro, dramaturgia sabe, narrativa, ele se aprofunda. O André Mosqueto também é um cara que tem umas coisas muito legais. Estou falando pelo que você está vendo. Agora, isso não quer dizer que o Ian não é legal. O Ian vai trabalhar questão de jogo de cena. O jogo de cena é uma estrutura de improviso, falando bem simplório, tá? Em que é você descobrir qual é o jogo da cena, qual é o que vai motivar a criação da história, e geralmente vai para o lado cômico. Trabalha muito em cima do absurdo e tal. Então, se de repente tiver vontade, vai atrás do Ian, que é legal. A Michelle também tem vários cursos dela. Eu não sei dizer, porque eu nunca... Eu não sei, não tenho vontade de fazer. Eu não sei por que não tenho vontade de fazer aula com a Michelle. Não sei. Minha intuição... Não, eu estou sendo sincera. Não tenho. Nada contra, nem nada a favor, mas não tenho. E tem outras pessoas que são bem legais, mas que praticamente não estão dando aula online. A Rena, vez ou outra, a Rena é meio assim, com tecnologia. A Bela Marcati está fazendo umas coisas, mas não é muito no olhar do improviso. Ela está usando coisas de improviso, mas ela está fazendo um curso de criatividade. O Balas vai em cima dos jogos mesmo. É um curso, né, de destravamento criativo. Mas tem esse... Cara, o Gustavo tem um trabalho muito legal. Tem um pessoal também de Salvador. Mas é isso. Tá bom? Mas é isso. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu gosto, né, no caso do teu trabalho, é justamente porque você vai para esse lugar que muito me interessa. Dramaturgia, cena, teatro, né? Você vai para esse lugar do teatro, da cena, não do jogo, né?
Então, e o que eu acho diferencial em você é que você vai sempre a construir espetáculos, construir obra, construir dramaturgia. E isso é legal para a gente. Então, assim, eu estou fazendo aula contigo porque eu vejo a gente, enquanto artista, evoluindo e crescendo, não só quanto improvisador, entende? A gente cresce como artista atuando, né? Como atuação, como é que atua, essa coisa melhora a relação com a dramaturgia, né? O roteiro. Então, eu acho que você tem esse diferencial. Para mim, não sei os outros, que qualquer, mas eu acho que você contempla para quem quer ir para a cena, para quem quer construir coisas, construir espetáculos, você é a pessoa ideal. Eu acho que esse é o seu grande diferencial. E você sempre vem com coisas diferentes, que é para destruir a nossa zona de conforto, o que eu acho ótimo. Então, é muito legal. Às vezes você vem com a pedreira, como, né, o último, que foi uma pedreira mesmo, mas também você vem, às vezes, com um lugar mais suave. E também isso é bom. Às vezes é bom a gente sentir a pedreira, né? E às vezes é bom também a gente ir para a leveza. Então, eu acho que é bacana, entendeu? Desafio, você põe a gente nos desafios. Isso aí é legal para a gente crescer, não é? Então, tá tudo certo. É isso. Então, para mim, assim, eu me interesso, eu acho legal todas as ideias que você deu de enquadramento, de não sei o quê, eu acho bacanérrimo, como também gosto dessa ideia dos textos, também como eu gosto de uma outra ideia, que aí eu já estou jogando aqui, mas a semana que vem eu vou jogar mais coisas, da gente incluir mais o corpo. Como a gente usa mais o corpo, o gesto, dentro do improviso, né? A construção de personagem, mas a construção de personagem talvez nesse lugar mais voltado para o cotidiano, porque assim, eu comecei a entender um negócio que eu não estava entendendo antes, e agora eu entendo. Existem matizes e gamas de atuação. Então, você pode trabalhar no nível do mínimas, que é uma gama bem cotidiano, bem quase a gente ali. É o personagem, mas está muito no lugar verdadeiro, tanto que não tem, eu estava observando, não tem muitas caras e bocas, é muito a pessoa, a persona, né? É um personagem, mas é a persona, né? Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Aí tem o grau de você construir o personagem, já é usar uma gama um pouquinho mais, que já tem uma característica de corpo, de voz, já altera, ou seja, você já entra numa outra gama de atuação. Tem aquele outro que é o lugar mais caricato, um pouco mais caricato, que a gente usa um pouco mais de caricatura, e tem aquele over, que é literalmente o cartoon, né? Então, tem essas gamas também. Sim. Que a gente trabalha. Se você for ver, tem o mínimas. Só se você comparar a minha atuação no mínimas e minha atuação no criô, você já vê que são níveis de atuação bem diferentes. E dentro do próprio criô tem níveis de atuações de cada história. São diferentes. Então, tem isso, André, e tem uma coisa também, que aí a gente tem um desafio, né? Porque no teatro a gente está com o corpo inteiro, né? O público está vendo o nosso corpo todo. No online, para ter meu corpo todo, eu tenho que pensar o enquadramento, a luz e o espaço para que meu corpo esteja todo, né? Ou que ele não esteja todo, mas aí eu vou ter meu olhar como cinegrafista de que parte que eu quero que o público olhe. Então, de repente, você fazer um enquadramento, sei lá, mega detalhe, em que a gente só vê seus pés. Você está fazendo a unha do pé e está falando comigo e eu estou fazendo outro. Então, o pessoal da dança tem umas coisas bem legais relacionadas a isso. Eu posso depois indicar alguns vídeos de quando eu estava montando aquele meu curso, como criar espetáculos e aula para a internet. Eu vi muita coisa do pessoal da dança, porque a dança literalmente é como é que meu corpo se relaciona com o espaço, com o tempo, só que aqui eu danço na minha casa e como é que eu potencializo isso para o vídeo. Então, eu vi espetáculo de dança que, de repente, o cara pendurou a câmera num lugar muito alto para você poder ver o corpo de cima para baixo, ou então só as mãos, ou então só o olho, sabe? Então, existe também esse
olhar cinematográfico, ainda mais que tem coisa no Mínimas que é muito legal, que tem coisa que o diretor fala, velho, não precisa fazer muita coisa. Só você já está nesse enquadramento e essa cara que você tá, a gente já sabe, que a câmera já diz o que está acontecendo. Às vezes não precisa falar. Então faz parte também. É uma atuação para cinema, para audiovisual. E dentro do cinema existem estilos também, né? Você vê um filme, você pega o próprio Steven Spielberg, você vê a Lista de Schindler, e você vê a atuação no Jurassic Park, e é o mesmo diretor que dirigiu isso, né? Eu tô falando isso porque eu tô revendo Jurassic Park, e cara, como esse filme é foda. Puta merda. Filme de não sei quantos anos. Eu lembro quando eu vi Jurassic Park, primeira cena que apareceu um dinossauro, eu e meus amigos bocão no cinema, levantamos e começamos a aplaudir. E era real, assim, de caraca. Foda. Mas tá. Mas é legal. Então, vamos pensando nisso. E muita coisa que eu não souber, é bom que me estimula, eu sou curioso e eu vou atrás. Tem algumas coisas que eu tenho noção. Fiz espetáculo musical, fiz aula de espetáculo de música improvisada dentro do YouTube ou dentro do Zoom. Fiz coisas assim, assado, conhecimento eu tenho. O que eu não tiver, eu corro atrás. Agora, tem alguns conhecimentos que, de repente, eu preciso estudar porque fulano já dá aula disso. Entende? Tipo, eu não vou me aprofundar em jogo da cena. Inclusive, todas as vezes que eu tentei fazer, eu me achei um bosta fazendo. Eu vejo atores americanos fazendo, eu acho incrível. Eu fazendo, eu ficava perdidaço. Eu falei, não é para mim. Obrigado. Então, mas admiro. Tá lá o Ian, meu amigo, todo mundo faz lá com ele, Gabriel Caro Preso, toda a galera. Então eu prefiro recomendar, faz com ele. Não faz comigo que eu vou estar aprendendo junto com você, não. Tá bom? Mas é isso. Manda depois esses links do que você procurou na dança, que eu quero ver. Muita coisa eu vi no Sesc. Ah, tá, Sesc. O Sesc São Paulo, porque aí tinha, como teve de espetáculos de teatro, isso é outra coisa também que eu posso passar para vocês também. Eu tenho, se bobear, surgiram muito mais. Mas eu tenho vários links de espetáculos que o pessoal fez durante a pandemia, mas a galera de teatro. Mas tem algumas que são bem ruins, porque é teatro filmado. Quando eles começaram, eles só acharam que era pegar a peça e botar dentro da sua casa, ao invés de fazer em casa pensando que tem relação com a câmera. Mas tem umas coisas bonitas, tipo assim, o Matheus Nastergail fez uma peça toda, que ele fez um enquadramento da casa dele, que ele podia fazer lonjão, andar para perto da câmera, ligar um abajur ou outro, então tinha umas coisas assim. E recomendo muito quem tem Netflix. Você já tem, André, Netflix? Talvez nem compre agora, porque ele vai aumentar. Tá? Vai ficar bem caro, comparado com os outros. Mas é porque tem um show lá chamado, acho que é Inside, é um show de stand-up, de humor musical chamado Inside. É um comediante que ele se propôs a montar um show musical novo dentro da casa dele, durante a pandemia. Então ele usa as luzes que ele tem dentro da casa, sabe? Tu vê ele gravando uma cena super legal e tu vê uma sandália havaiana no canto, sabe? Tipo, e é muito legal. Vale a pena. Mas tá, vamos lá, gente. Pra gente trabalhar. Bom, pegar esses papéis, escrever, Edinho, o que a gente vai fazer com essas coisas? A gente vai relembrar um pouco, trabalhar com a estrutura 101, que é eu mais utilizo, para mim é um caminho mais fácil de lembrar do que pegar a Jornada do Herói ou Jornada da Virgem, que são 12 etapas. Quem tiver curiosidade para estudar, tem tanto livros como eu tenho essa caixinha aqui, que já vem falando todas as 12 etapas da Jornada do Herói, e ele vem com exercíciozinhos, é da Matrix. Tá? A grosso modo, a diferença entre a Jornada do Herói... O que acontece? A Jornada do Herói não foi criada pelo Joseph Campbell. Tem muita gente que fala, ele criou. Não. Ele observou, ele era um antropólogo, e ele viu que toda a cultura, quando contava a história, as histórias elas tinham as etapas muito parecidas. Aí ele foi e catalogou isso. Então, toda a história heróica passava por essas jornadas. Aí ele criou a Jornada do Herói. Só que depois de um tempo, as pessoas começaram a questionar, porque a Jornada do Herói é uma jornada física, que é a jornada do guerreiro, então ele vai lutar, ele vai ter sofrimento e tal. Aí desenvolveram uma versão chamada a Jornada da Virgem, que é uma jornada psicológica. Então, esse sofrimento, conflito, todas as coisas é interno. E hoje em dia, quando um filme tem muita profundidade, geralmente o personagem anda pelas duas jornadas. Ele tem a jornada do herói e tem a jornada da virgem ao mesmo tempo. A Breaking Bad
cara tem a jornada do herói, porque tem coisas físicas, ele mexe com traficante, não sei o quê, tiro e tal, mas tem a jornada interna. Ele sabe que ele está com câncer, vai morrer, e ele tenta se justificar que ele está no meio do crime para conseguir juntar dinheiro para que a família dele sobreviva depois que ele morrer. Então tem essas duas jornadas ao mesmo tempo. Tá? Então você pode estudar. Mas a gente pega o famoso 101, que hoje em dia eu estou mudando um pouco a nomenclatura. Eu vi muito isso na maratona de improviso, né? Porque eu falo com vocês, né? Eu era uma vez, um dia, para piorar, até que imoral. Hoje eu estou falando mais. Você pode até usar essas frases, né? Para você pontuar. Era uma vez, um dia, para piorar, mas eu uso mais como. Esses nomes são as frases mais comuns para você usar para começar essa etapa, mas hoje em dia eu estou falando mais. Eu já até comecei a falar isso com vocês: apresentação, ponto de virada, pior cenário, confrontação, quando a personagem vai, tipo, cara, para resolver meu problema, eu vou ter que enfrentar a situação, e desfecho. Fala de novo. Apresentação. Qual que você pode dizer? Apresentação / era uma vez. Tá. Que na época do Era uma Vez onde se apresenta, que é a personagem, onde acontece a história, os conflitos, vontades e tal. Segundo, que seria um dia, eu estou botando como ponto de virada, que é o ponto de virada, que é o momento. A gente criou todo o status quo da vida da personagem, é um momento que tem uma inclinação. Porque ponto de virada, eu acho que é melhor do que você pensar como surgiu um conflito, surgiu um problema. Às vezes não é um problema. Às vezes é alguma coisa que mudou a vida da pessoa. Por exemplo, eu estou morando no Brasil e, de repente, eu recebo um convite para eu ir morar na Inglaterra e agora eu vou dar aula de improviso lá na Inglaterra. Eita, e aí? Não é um problema, coisa legal, mas para eu ir eu vou ter que largar a vida que eu criei aqui e tal. Então, ponto de virada. Terceiro, que seria o para piorar, pior cenário. De repente, nessa história de eu ir para a Inglaterra, qual o pior cenário? Pior cenário é que, eu estava no Brasil, estava subindo do caramba. Pior cenário é que, por ter ido para a Inglaterra, eu vou ficar 5 anos lá. E se eu fico 5 anos lá, eu perco todos os parceiros que eu tenho aqui no Brasil. Ed, então não tem como mais ser convidado do Improvável. Daqui a 5 anos, quando você voltar, não sabemos se dá para você continuar, porque você vai ficar 5 anos fora. Putz, cara! Né? Então, pode ser uma coisa boa para mim, mas também toda escolha envolve uma perda, né? Aí o outro seria o até que aí a gente bota como confronto, e aí eu vou ter que decidir se eu vou para fora, morar na Inglaterra ou continuo no Brasil. Eu vou ter que... E essa decisão, no caso aqui até, ela no primeiro momento ela é interna, né? Tem um conflito aí na jornada da Virgem. Será que eu quero, se eu posso, se eu preciso, se eu vou decidir? Aí eu vou e ajo em cima dessa decisão. Compro a passagem, estou indo, ou chego, galera, vou continuar no Brasil mesmo. Né? Essa é a minha confrontação e o desfecho. O que acontece por causa desse meu confronto? Que no caso desfecho a gente botava como moral. Mas é porque eu sempre me incomodei com, dentro dessa estrutura, chamarem de moral. Eu falei, cara, será que a gente precisa dizer com a moral? Não, é o desfecho, é o que terminou. E nesse desfecho, o público pode entender que o personagem, como moral, ele aprendeu, né, a tal coisa na vida dele, na jornada dele, na jornada dela. O confronto seria o até que. A diferença do confronto e do pior cenário. Não, o pior cenário é o para piorar. O para piorar seria o pior cenário. Tá. Seria equivalente. O confronto seria o até que. Né? Porque é um dia para piorar, um dia para piorar, até que imoral, certo? O confronto é o até que. Até que, no caso dessa situação, até que o Edinho decidiu que vai morar fora. Então, ele foi e comprou a passagem. Ou então, confrontação. O Edinho ou decidiu sozinho, ou, cara, eu fui falar com um grande professor meu de teatro, o que ele achava que eu devia fazer. E ele falou para mim os prós e os contras. Então, eu fui atrás de tentar resolver isso. Então, o confrontação é você enfrentar a situação. Cara, aconteceu tudo isso, ainda piorou mais, não tem como eu sair ileso, eu vou ter que decidir. Né? E, no caso, a moral seria o desfecho. Que
só para a gente pensar, é como você termina a história. Agora, se isso tem uma moral ou não, depende do público. Você não precisa grifar o que foi aprendido naquele momento. Aí você deixa aberto. Então você pensa, é o final da história. Tá? É só porque sempre eu ficava nessa dualidade de falava para meus alunos essa coisa, mas dentro de sala de roteiro o pessoal não usa esses termos, eles usam esses termos que eu falei. E dependendo do material, seriado ou filme, a gente ainda usa com dois pontos de virada. Em vez de então, seria a apresentação, ponto de virada, outro ponto de virada, aí vinha o pior cenário, aí vinha o desfecho, a confrontação e, por último, o desfecho. Quase todo seriado você consegue botar dentro dessa forma. Às vezes e na verdade, tem filme que você tem apresentação, ponto de virada, pior cenário, aí tem mais um pior cenário ainda. Quer dizer, nesse pior cenário, alguma coisa acontece que é pior ainda depois que tem o confronto. Né? Você pega a Pixar, por exemplo, ela trabalha com 7. Ela não usa a mesma terminologia, mas seria mais ou menos isso. Era uma vez, um dia, aí, por causa disso, e por causa disso, e por causa disso, aí vem tal coisa, depois então ela bota como se ela botasse para piorar, ela bota mais. E nem sempre ela bota no crescente, tipo, eu estou tentando resolver o problema e dá merda. Às vezes surge o problema, eu consegui resolver. Mas quando eu resolvi e fiquei tranquilo e achei que está de boa, surge um outro pior. Então você também pode fazer esse caminho de dar uma falsa esperança para o público. Ai, que bom! E veio outra coisa. Sabe? Que tem a ver um pouco com o nosso ponto de corte do que a gente estava fazendo, 2 mentiras e uma verdade. Não, uma verdade e 2 mentiras, que era a gente fazia o corte quando, antes de na suspensão, aí se resolvia, mas aí alguma coisa pior acontecia, e na terceira, aí se tem o desfecho. Desfecho. Que é o que eu faço no Criô. No Criô, eu até posso mostrar para vocês depois um exemplo de um dia de espetáculo, eu pegar só o Era Uma Vez das 3 histórias da mesma sessão. Por exemplo, tem dia que a parte mitológica, né, que ela geralmente é mais poética, às vezes eu saio dela sem botar problema. Eu saio dela ainda não Era Uma Vez. Porque, de repente, nem me veio qual é o problema. Eu falei, não, cara, já defini bem, eu tenho um cenário legal, alguma hora vai me ver qual o problema, vai me vir qual é o problema. Aí eu decidi ir para o outro. Geralmente, as outras duas, que é a história contemporânea e a história do passado, geralmente essas eu mudo quando surge o problema. Eu boto o problema ou a possibilidade de e eu saio. Aí o povo fica, caraca, e aí, o que aconteceu? Ou como vai resolver isso? Porque também é um tempo para o Edinho pensar, porque eu não sei como é que eu vou resolver. Que dentro da estrutura de roteiro a gente chama de cliffhanger, seria um gancho. Que não é só para seriado. Eu terminei de ler um livro ontem, gente. Cara, eu indico muito esses livros, é muito foda, que é a coleção do Orixás. Livro de fantasia. E só saíram 2 livros. Eu achei que era só 2. E quando eu terminei esse segundo, termina com um gancho que eu fiquei puto de não existir o 3º livro ainda. Eu, não, tem que existir, eu vou esperar não sei quanto tempo, porque foi lançado um em 2018, outro em 2020. Então tem esse lugar também, de você acha que resolveu e não resolveu. E vai para outro lugar. Eu acho que do jeito que a gente estava fazendo no Duas Verdades e uma Mentira, eu gosto dessa estrutura de onde você faz o corte. Eu gosto, independente se vai ser para outro tipo de formato, mas eu acho legal, porque você cria um mistério para o público e um certo sofrimento de ai, meu Deus, terminou com a Thalita puxando a arma e apontando para o George. E aí, ela vai atirar ou não vai atirar? Aí vem as outras histórias, aí volta. Aí ela nem queria atirar, mas quando o George tentou puxar a arma da sua mão, disparou. Sabe? E outra coisa também, a gente aprender que como dramaturgia, eu já falei isso para vocês, a gente tem que ser sádico. Bota o personagem para sofrer. Eita, mas quem vai fazer ele sou eu. Pois é. Porque é ótimo, isso é incrível. Mas tá. Falando sobre a questão da estrutura, então a gente vai retomar de fazer história. Então
Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. Eu vou dividir vocês em duplas, tá? No caso, eu vou ver só onde a Mari tá, viu, Mari? Qualquer coisa, eu fico nessa sala também, e se acontecer de você ter que sair, aí seu parceiro continua fazendo o exercício, aí ele tem alguém para quem fazer, tá? A ideia é o seguinte, você já tem os papéis aí, com as palavras, vou pedir para vocês, já que eles estão cortadinhos, dobra eles, para vocês não saberem o que está nesse papel. A ideia é o seguinte, primeira, a gente vai fazer 2 rodadas, uma para cada pessoa. Primeira rodada, vou dizer que está o George e a Mari fazendo exercício, o George falou, eu faço primeiro. Ok. Aí, a Mari, sem olhar, ela vai sortear 2 papéis. Sorteou um, aí ela abre e mostra para o George. Eu falo, George, bailarina, ela sorteou o segundo, loja, pet shop especializado em aves. O George já sabe que ela vai começar a contar uma história. Eita, avião aqui passando. Caraca, tá bem próximo. Deixa eu fechar aqui, gente. Engraçado que a gente não tá escutando. Eu não ouvi nada. Não dá para ouvir. Ah, tá. É porque eu tô escutando muito alto. Aí eu fui fechar a janela aqui. Que bom. Aí o George, ele já sabe as 2 primeiras palavras que ele vai ter que incluir dentro da história. No caso, a primeira sorteada, ele vai incluir dentro do Era Uma Vez da história. A segunda palavra, porque a primeira foi bailarina. Então ele vai usar bailarina dentro do Era Uma Vez. Aí quando ele vai pro Um Dia, no caso, que é o ponto de virada, ele usa o pet shop especializado em aves. Quando ele usou a primeira palavra, a Mari, que é a parceira dele de exercício, quando ele começou a história, ela já sorteia o terceiro papel e ela já escreve no bate-papo para ele qual é a próxima palavra. Então, quando ele usar quando ele entrar na segunda etapa, que ele já vai usar a segunda palavra, a Mari dá um enter na terceira palavra que ela sorteou. Então, o Jorge está contando aqui a segunda etapa e já sabe qual é a palavra da terceira etapa, que é o pior cenário. Então, sempre vocês vão saber a palavra que vai motivar, né, dentro da história com uma etapa de antecedência. Então, é a mesma história. Você não é obrigado a usar diretamente a palavra que foi sorteada. Você sabe, eu posso usar essa palavra dentro dessa etapa. Então, falou bailarina, o Jorge pode usar desde o início. Era uma vez Joana adorava dançar. Você já sabe que ele vai usar bailarina ali. Ou ele não é a história da bailarina. Né? Joana era uma menina muito, muito peralta, fazia todas as brincadeiras com os meninos. Ela tinha os cotovelos e os joelhos ralados. E ela gostava de lutar, jogar futebol. Com ela não tinha tempo ruim, não. Um dia, ela chegou em casa e seu pai e sua mãe olharam para ela e mostraram uma roupinha, um tchutchu e um par de sapatilhas. E falaram para ela que, a partir da próxima segunda-feira, ela ia começar a ter aulas de balé. Então, eu usei isso para puxar um dia. Aí Joana ficou revoltada, ficou pé da vida, saiu correndo, foi pro seu quarto, bateu a porta e ficou, eu não quero ficar mais aqui, eu não vou ser obrigada a ser mulherzinha como meus pais acham que tem que ser. Aí ela vai e foge, puxa pela janela, e ela tá andando pela cidade, e ela passa na frente de um pet shop. Nisso, quando ela tá na frente do pet shop, ela vê o pai dela passando de carro procurando ela na rua. Ela entra no pet shop para se esconder. Sabe? Então você pode usar dentro da etapa essa palavra. Não é obrigado a usar de primeira, para não virar prova do Faustão. Usou já todas as palavras. Não, você sabe que tem aquela palavra e você usa quando você quiser, contanto que seja dentro daquela etapa, para você não acumular palavra, entendeu? E é isso. Você vai contar a história. Terminou de contar essa história, aí vocês me chamam. Geralmente tem na parte de baixo um botão lá, help, não sei o quê. Eu vou lá e vou dizer qual vai ser a próxima etapa do exercício. Ok? Então é isso, uma pessoa decide contar a história, outra pessoa vai sortear as palavras
As duas primeiras são ditas logo, né? As outras 3 palavras, elas são escritas e só são dado enter quando a pessoa estiver na etapa anterior a que ela vai usar a palavra que você vai colocar agora. As 3 outras são escritas de uma vez só, uma de cada vez. Como assim? Porque você já tem escrita já. Você já tem nos papéis que você tem aí. E a gente sorteia mais 3. Sim, porque é uma para cada etapa. Uma para cada A etapa. dúvida é, tipo, ela vai mandar para mim para piorar na hora, aí depois vai mandar outra para a confrontação e depois outra para o desfecho. Uma em cada etapa, tá? Uma em cada etapa. Na verdade, você não vai mandar na etapa que ele vai ter que usar, você vai mandar na etapa anterior. Como assim? Ele já sabe, no caso, ele, porque eu estou falando, né, do George. O George já sabe a palavra da primeira etapa e da segunda etapa, porque você já sorteou na frente dele. Aí você fechou o vídeo para ele começar. Aí ele usou a primeira. Você, já deixei escrita a terceira. Aí ele está na segunda etapa. Quando ele estiver na segunda etapa, você já manda para ele a palavra da próxima etapa. Porque ele, beleza, eu tenho que usar essa e eu já sei qual é a próxima. Aí quando ele for entrar na próxima, na terceira, você já está escrito a quarta. Então você sempre mandou para ele a palavra da etapa seguinte. A única diferença é que ele já começa sabendo as 2 primeiras. Tá? Aí deixa separadinho os papéis que você sorteou. Não junta no bolo das 8 que você tem aí separado, deixa separadinho. Aí terminou, a pessoa, você me chama. Eu vou lá e explico qual é a segunda etapa do exercício. Aí a pessoa me chama, eu vou na outra, aí eu falo, pode começar. Aí vocês fazem. Quando as 2 pessoas fizerem, aí vocês podem, se eu não terminei o exercício, vocês podem dar o feedback um para o outro, como é que foi fazer e como é que foi ver a outra pessoa, o que você achou interessante, funciona, precisa melhorar, aqueles esquemas que você já sabe que eu sempre falo, tá bom? Edinho, podia ser objetos também, né? Objetos, Sim, lugares. Objetos, lugares ou tipo de pessoa. A grosso modo, se você quiser fazer divididinho, vai ter 2 de cada e mais um extra de 2 categorias. Uma categoria não vai ter uma terceira. Mas é isso, tá bom? Então Então, só lembrar, terminou a primeira pessoa, me chama, eu entro na sala, aí a segunda pessoa faz, terminou, sim, eu ainda não falei para fechar o exercício, vocês podem dar feedback uma pessoa para outra, e depois eu chamo e a gente conversa aqui para ver o próximo. É só contação, né? Só contação. Agora, não é que é só contação, é a gente relembrar a estrutura. Se você se sente à vontade em além de narrar, né, fazer falas, tudo e vivenciar, aí é uma escolha sua como artista e intérprete. Tá. Tá bom? Então, vou separar vocês aqui e só para ver aqui. Caraca, devia ter jogado na Mega Sena. Adivinhei o negócio aqui, ó. Vou mudar. Ok. Então vamos. Peraí. Vai. O Zoom tá de zoeira com a minha cara. Pronto. Podem entrar. Mari. Thalita não entrou ainda aqui. Acho que deu problema. Engraçado. Está dizendo que ela não ingressou. Vou ver aqui. Cadê? Ela entrou? Não. Eita. Tá aqui. Pronto, Thalita entrou. Cheguei, tava num limbo. Não se preocupe. Deixa eu só...
eu vou sair daqui, então. Então, um bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada. Deixa eu sortear para você. Joel era um homem de 27 anos. Ele estava numa empresa já há alguns tempos. Trabalhava como secretário num escritório de advocacia. Ele morava ainda com seus pais. E seus pais eram muito, muito católicos, característica que Joel não herdou. Mas eles insistiam para que ele frequentasse a igreja. Na época de adolescência, insistiram muito também para que ele fosse padre, mas isso Joel descartou na hora, nunca passou pela cabeça dele. Até hoje os pais dele sentem isso. Acham que isso seria o caminho. Teve um dia em que, quando eu estava voltando do trabalho para ir para casa, ele encontrou um amigo que ele não via há muito tempo, Carlos, um atleta, esportista, era professor de educação física e trabalhava também numa academia. E ele gostava muito da vida que ele levava. Eles foram até um centro social e começaram a conversar, a relembrar da época da escola e também a conversar sobre como estava a vida de cada um. Foi naquela hora que Joel percebeu que era infeliz. E ele ia mais trabalhar no escritório. E ele começou a pensar em voltar a estudar. Ele decidiu então contar isso para os seus pais, que ia mudar totalmente de vida. Quando ele contou isso para a mãe dele ficou apavorada. Começou a ficar nervosa e a gritar com ele. Ele sabia que os pais dele não iam aceitar. Foi nesse dia, então, que depois de ele falar com certeza que ia mudar de vida, eles brigaram, seus pais e ele. E eles pararam de se falar. Joel teve que sair de casa e foi morar com esse amigo. E ele começou a ficar desesperado, porque ele percebeu que ele não tinha freio. E ele começou a falar, e ele começou, né? Imagina, descendo de ré sem freio, e ele começou a rezar, até que ele sentiu que uma moita bem atrás dele, ele chegava, o caminhão, ele olhava pelo retrovisor, tentando frear, e aí ele via aquela moita se aproximando, quando ele conseguiu ter aquela batida estrondosa. Amassou boa parte da carreta dele. E ele ficou meio tonto, imprensado, amassado naquela lataria, o airbag explodiu na cara dele e ele ficou preso. Ele sentiu que, se ele não saísse imediatamente dali,
o caminhão ia explodir. Só que ele não conseguia. Não conseguia. Ele viu que o celular dele, né? Ele não tomou a decisão em sair do emprego e tentar mudar de vida. Ele decidiu, então, que ele ia continuar estudando para vestibular, mas ele não podia mais ficar sem trabalhar. Então, ele começou... O que ele ia fazer na vida dele? Naquele momento, veio todas as memórias da vida dele, o sonho que ele tinha de ser piloto, e ele naquele caminhão, preso. Nesse momento, assim, que ele já estava aceitando a morte como solução para a situação, ele ouviu lá, bem longe, um barulho de sirene. E aí ele ouviu, sentiu arrancarem a porta do caminhão e retirarem o corpo dele. E ele não lembrou de mais nada. Nada. Meses depois, ele ainda estava no hospital, porque ele literalmente... Olha o outro lugar aqui, ó, que eu estou falando. Nas costas de um piolho. Olha isso, ainda bem que não fui esse. Tá, beleza. Então, agora, Mari, tá separadinho os 5 papéis que você já sorteou? Não, eu sorteei para ela aqui. Deixa eu separar de volta. Não, calma. Você sorteou para ela, mas você botou de volta no mesmo bolo? Você deixou separado? Não, tá aqui. Então pega. Então, beleza. Os que você não usou, aí você separa. Pega os que você usou. Eu usei 6 papéis para ela. Eu usei 6, acabei usando. Eu errei, botei um a mais. Tudo bem. Então pega 5. Não, tudo bem, botar esses 6, mas você só vai usar 5. O que vai acontecer agora, Mari? Você vai pegar os papéis que você sorteou para Thalita, você vai dobrar de novo, mistura eles, e agora você vai fazer a mesma coisa de contar uma história, né? Passando pelas 5 etapas, cada etapa uma palavra por cada etapa. Só que agora você vai fazer a modalidade chamada Faz Melhor. Você vai fazer uma outra história totalmente diferente com as mesmas 5 palavras sorteadas para Thalita. Outra. Tá bom. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar, vai sortear o primeiro, olhou, aí você, primeiro e o segundo. Aí você, beleza, esse primeiro que eu sorteei é para a primeira etapa e o segundo é para a segunda etapa. Aí você vai estar fazendo, só que agora quem sorteia é você. Se a gente tivesse presencialmente, era só você pegar os papéis que você usou com a Thalita e você usava, ela sorteava para você e tal. Aqui não, você vai ter que sortear. E é isso. Então você chegou, tá na etapa, já sei a primeira, eita, quero ir, daqui a pouco eu tô indo para a terceira etapa. Já sorteio o papel ainda contando a história, lê o que é e já vai incluir. É isso, vai fazer a história com os papéis da Thalita. Outros? Na verdade, né? Oi? Os que eu dei a ela, não é isso? Isso, os que você usou para ela, os que ela usou para contar a história, é os que você vai usar agora. Só que ele vai vir numa ordem aleatória, que você vai sortear de novo, e você vai usar no mesmo esquema sorteia os 2 primeiros para saber qual a primeira etapa, segunda etapa, e quando você estiver indo para a terceira, você sorteia da terceira ou da quarta, tá? E vai fazer. E você, Thalita? Só ver, tipo, agora vamos ver como é que você faz uma história diferente, faz melhor do que eu. A ideia é essa, faz melhor. Tu viu aqui eu sofrendo, faz melhor. Tá bom? Aí terminou a história. Pode ficar aqui um tempinho, que eu estou dando um tempo geral para todo mundo. Então, você pode dar o feedback uma para outra, conversar sobre a vida, o que é que seja, depois você terminar das 2, tá bom? Eu vou voltar, porque daqui a pouquinho outro grupo está pedindo. E pode sortear para começar então, viu, Mari? Boa história para você. Sim. Como você me dá palavras, eu sou obrigada a colocar aqui. Então, a história ela vai ganhando outras nuances. Exatamente isso. E eu acho interessante que ela vai criando muito mais imagem. É isso que eu senti. Eu também achei isso. Que bom. Né? E viu que não é obrigado a usar logo de cara, né? Você fica guardado ela, cara. Uma hora eu vou arrumar um jeito de incluir isso.
Agora vai ser o seguinte: quem fez foi a Andrea, certo? Com as palavras do George. É. Agora vai ser o seguinte: George, os papéis que você sorteou para André estão separados dos 8, né? Pega os que sobraram e tira de perto de você. Pega os que você sorteou, dobra de novo e bota eles junto para você sortear novamente. Mas só com os 5 que você utilizou. Então, o que vai acontecer agora? Depois que ele sortear. O que vai acontecer? Quem vai contar a história agora é o George. Aí vai fazer uma modalidade chamada que a André chega pro George. Depois que a André acabou de fazer a história dela, ela soltou o microfone, bum! Ela olha assim, agora, George, faz melhor. Então, acontece. O George vai contar uma outra história usando as mesmas 5 palavras sorteadas para a Andréia. Só que você vai sortear de novo enquanto você está fazendo, George. Então, você mistura, deixa aí, você vai sortear os 2 primeiros para você saber qual é o primeiro da primeira etapa, da segunda etapa. Só que agora você que vai escolher que hora que você vai sortear. Tipo, estou fazendo aqui a história. Fui para a segunda etapa, já sei qual é a palavra dela. Eita, tem que saber qual é da terceira. Contando a história, já pega, já sorteia, já vê qual é a próxima que ele vai ter que incluir. Então sempre você vai estar sorteando antes de colocar. A Andrea vai estar só assistindo. Então, você vai contar uma história totalmente diferente, com os mesmos elementos provocadores que a Andrea usou para criar o dela. E é isso. Terminou de contar a história. Se ainda não encerrei o exercício, podem dar feedback, conversar um com o outro sobre o que aconteceu, como é que vocês acharam, o que vocês estão fazendo aqui agora, até o momento que eu vou falar fim do exercício. Aí a gente vai para a sala principal. Tá bom? Mas por enquanto agora é a André com a câmera fechada, curtindo o George criar uma história totalmente diferente com os mesmos elementos. Tá bom? Então é isso. Boa história para vocês. Meu Deus. E agora? Só vou contar aqui um pouquinho. Circo, já vai ficar diferente. Televisão. Perfeito. Não, bora lá, confio em você, fica tranquilo. Pedro. Pedro era uma criança muito agitada. Ele adorava brincar com seus amigos. Ele tinha um melhor amigo, o Kevin. Pedro, ele brincava muito na rua. Ele adorava brincar de pipa. Eles eram de um lugar bem afastado, bem interiorando mesmo. Então não tinha muita tecnologia. Só tinha aquelas TVs antigas, sabe? Aquelas antenas em cima das casas. E as crianças adoravam brincar na rua, se sujar de lama, brincar na chuva. Aquele lazer antigo que a gente tinha. Certo dia, Pedro estava olhando a televisão, assistindo, e apareceu um anúncio do circo, o circo que estava chegando na região. Ele ficou muito empolgado. Pedro adorava circo, ele adorava rir com os palhaços. Ele não perdeu tempo para falar para Kevin e falar: Kevin, vai ter um circo aqui na cidade, vamos lá, vamos comprar os ingressos. Só que Kevin ele não curtia tanto, ele não curtia tanto a palhaçada, os palhaços. Ele, na verdade, tinha medo de palhaços. Mas ele nunca contou isso para ninguém. Pedro estava muito feliz, porque ele queria muito visitar o circo. E aí, ele resolveu ir lá. Resolveu ver como tá ficando as coisas. Só que tem algo estranho no circo, porque diferente dos outros circos que a gente via as coisas sendo montadas, parecia que magicamente já estava tudo pronto. E ele ficou curioso, como foi que eles fizeram isso tão rápido? Como é que eles montaram as tendas e tudo, deixou tudo já perfeitamente pronto assim que chegaram? Mas ele não ficou com vergonha de perguntar, então ele voltou. Mas chegou a noite. Pedro, Kevin e seus pais foram no circo. E aí, Pedro lembrou
que deixou o seu celular carregando na tomada e que ele esquentava muito. Então ele resolveu voltar para casa muito rapidamente, porque ele não queria perder o espetáculo. Ele voltou para casa, tirou o celular da tomada e voltou para o circo. Só que algo estava muito estranho. O espetáculo já tinha começado. Só que os palhaços pareciam estranhos. Eles pareciam macabros, pareciam creeps, assustadores. Mas as pessoas não paravam de rir. Riam muito, mas riam, e riam, e riam. E ele via o Kevin, ele via a sua família todos morrendo de rir com as coisas que os palhaços faziam, só que não era nada engraçado. Os palhaços batiam uns nos outros, eles se espancavam, eles pegavam as coisas do circo, pegavam os circos, as bolas, as coisas, tudo que tinha ao seu redor, e jogavam uns nos outros, começando a se machucar de verdade. Dava até para ver sangue escorrendo na boca de um deles. Não era mais maquiagem. E Pedro ficou muito assustado, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia porque estava todo mundo rindo. Ele ficou cada vez mais em pânico, tentando acordar os pais, mas parecia que os pais estavam em transe, parecia que eles estavam em outro estado, eles não estavam mais ali. Para piorar, um deles observou, viu que Pedro não estava rindo. Tu vai apresentar, né? Oi, gente. Diga. Alô, bom dia. Bom dia. Pronto. A gente não sabia se era para te chamar. Ah, não. Depois que terminasse a segunda pessoa, é para vocês darem feedback sobre as duas A gente já histórias, fez também. o processo. Porque ainda está tendo outra turma lá também. Eles começaram depois de você. Mas já está tá. terminando. Daqui a pouquinho a gente vai para a sala principal. Aí eu aviso. bom. Aí não precisa a gente fazer o inverso, não, né? Não precisa a gente fazer. Se ela quiserem dando as palavras. fazer como exercício, pode. Você já sabe a dinâmica, de repente agora vai usar com as palavras da Thalita, você, e depois a Thalita tem que fazer com as palavras dela. Também tem Tá essa bom. possibilidade. O tempo de vocês está aí para vocês preencherem da melhor maneira possível para vocês e para o trabalho. Quer fazer? Quero saber tuas palavras. Tá. Vou sortear duas aqui por ti, Não manda- então. Ele pediu parada, só que o que ele não esperava é que aquele caminhão era todo coberto de palhaços. O caminhoneiro era um palhaço. E todos os palhaços estavam saindo pela janela e olhando para Pedro, rindo bastante dele. Pedro ficou em pânico, mas já era tarde demais. Os palhaços pegaram eles pelos braços, colocaram ele dentro do caminhão. Passou um tempo e a gente está com a Jéssica. Jéssica, ela agora estava muito feliz porque apareceu um anúncio de circo na cidade dela. Ela estava muito empolgada e feliz porque ela adora palhaços. E interessante porque eles anunciaram um palhaço novo no elenco. Ela estava muito empolgada para ir para o circo. Acabou! Era Pedro, né, o palhaço? Era Pedro, virou palhaço. Gente, é impressionante como você não tem jeito, você vai para um lugar de terror, você é muito a tua pegada, né? É muito interessante isso. É muito. Eu gosto de terror, aí minha cabeça começa a puxar palhaços. Palhaço, terror. Eu achei bem interessante, porque é isso, né? Vai levando para umas. E isso é o que eu acho interessante desse jogo das palavras, porque vai dando muita mais imagem para a história. A história ela não fica tão linear, né? Como você põe essas palavras, ela vai dando esse colorido, né? Você entende? Sim. Falando, vai dando Sim. paisagens diferentes, vai dando imagens diferentes. Você pode até construir uma narrativa que está sendo construída naquele momento, que tem que colocar aquilo, mas parece que isso aqui te força
a abrir, expandir. Mas você tem que dar a imagem para o público, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu percebo que dá muita imagem. E a gente entra mais na história. É muito interessante. Não fica muito nesse lugar de especialidade. Eu senti isso porque, tipo, eu fiquei perdido como se fosse tomada. Aí eu, pronto, tomada. Aí eu, tipo, vai ser um celular e tal, mas do nada minha cabeça pensou, como ele saiu do circo, ele não foi contaminado pelo que estava acontecendo ali. Aí eu vi isso. Mas é isso, você não sabe o que você vai fazer, mas, assim, alguma coisa vai se resolver. Exatamente. Né? Tem que ter, a sensação que eu tenho é que você tem que ter calma para saber que você vai resolver de algum jeito a história, né? Mas é interessante, porque, deu uma história muito legal, que talvez você não contasse se não fosse essas coisas palavras. Provavelmente não ia ser desse jeito. Ia ser de outro. E a mesma coisa imagina, quando que eu ia imaginar que o carro ia correndo que ia parar numa chuva e de repente descer e era o circo e caiu, imagina, nunca, né? Jamais. Tipo, dá um nervosinho no começo quando surge a palavra, mas depois parece que vai se encaixando na história e fica mais tranquilo. Dá um fluxo, Agora a gente tem que voltar lá. Mas eu acho que tem que respirar. Acho que o grande negócio aí é respirar. Vamos voltar para o caminho lá. E aí, o pessoal ainda está lá na outra sala ainda. Então, é aquilo que eu falei, eu achei muito legal esse jogo. Uma coisa que acho que a Thalita que tem os problemas de quando ela sai ou entra na sala simultânea, ela fica no purgatório da internet, que ela some, cara, mesmo. Você olha aqui no computador, ela não está mais na reunião. Mas tá, uma coisa que eu gosto desse tipo de exercício é para mostrar para a gente que não é porque a gente está usando os mesmos elementos que a gente não tem possibilidade de criar histórias interessantíssimas usando as mesmas coisas. Não tem esse lugar de, fulano roubou minha ideia. Cara, não precisa, tem milhares de ideias. Só de mudar a ordem que essas palavras entram, já leva o seu cérebro para outros lugares. Eu vi a André comentando um negócio, né, de respirar. Sabe os recursos que a gente usa, recursos de narrativa? Narrar, escrever, falas, pensamentos e sons. Depois de um tempo, você começa a perceber que alguns desses recursos te ajudam a criar tempo para você respirar, mesmo fazendo a cena, a história, e o público não percebe que você criou um momento para você respirar, para se acalmar e para você pensar. Descrever e pensamentos são dois lugares maravilhosos para você, que você não precisa pensar em avançar a história na hora que você está fazendo essas funções. E essas duas funções são funções de floreio dentro da história. A descrição é um floreio externo, o que está ao redor da personagem, ou até dentro, né? Tipo, se a personagem está sentindo medo, eu posso descrever como é que o medo é vivido no corpo da pessoa. A garganta de George, cada segundo que passava, ficava menor, o que fazia que o ar não entrasse e o grito de socorro saísse. Cara, só isso já é tipo, caraca, que imagem legal. E você não precisa... Enquanto você está falando isso, você, cara, para onde eu vou? Para onde eu vou? Ele grita. Né? Ou ele passa mal, porque eu falei que o ar não está entrando, eu acabei de me dar um... Cara, ele vai desmaiar. Ou quase desmaiar. Né? Ou ele vai sair em desespero procurando maneira de respirar. Ele fez uma traqueostomia nele, ele encontrou uma caneta, ele furou aqui e começou a respirar pela caneta. Você pode criar umas coisas assim. E o pensamento também é muito legal para isso, porque diretamente você não vai falar do avanço. Falando da história da jornada, que eu falei do jornada do herói e jornada da virgem, a descrição te ajuda muito na jornada do herói, o que vai acontecer por fora, e claro, também a descrição do que pode ser por dentro, o pensamento na cabeça do personagem, como é que o corpo dele está vivendo aquilo. E o pensamento também o conflito interno, você vai ver o que a pessoa está pensando,
as angústias, medos e anseios, prazeres e desejos durante aquele momento. Então, é um momento de dilatação. E enquanto você está, de repente, falando, cara, eu tenho medo disso, e fala sobre esse medo, eu estou com muita raiva dela, fala sobre essa raiva, você está criando tempo, está criando elementos que daí, se você percebe que você acabou de falar, você... o avanço da história é esse. Então, você pode relaxar nesse momento, você pode se acalmar também. Cara, vai vir a resposta. Né? Isso é uma coisa que me ajuda. É engraçado que da onde que veio isso. Eu, na adolescência, eu era corredor, né? Eu era atleta do colégio. E foi muito legal para mim quando eu descobri como continuar correndo e descobri como descansar enquanto corria. Sabe? O processo, porque quando você vai correr, tipo, hoje eu não dou conta mais, viu, gente? Mas maratona, cara, você não pode correr no pique dos 100 metros rasos a maratona inteira. Você não consegue. Então tem momentos que você tem que se poupar, mas você continua correndo. Então, geralmente você vai fazer maratona, a gente faz estudos de campo, né? Ah, tal lugar tem ladeira, então talvez a ladeira seja um momento que eu não preciso correr tanto, porque a própria gravidade vai me ajudar a continuar correndo. Ah, em tal lugar vai ter uma curva, tal parte eu vou beber água, só vou beber água em tal parte, só vou dar um gole para não ficar muito pesado. Então você vai criando esses momentos. Então, quando eu vi isso no improviso, para mim, eu falei, cara, é a maratona. Uma cena longa, um long form, é uma maratona. Uma cena curta é os 100 metros rasos. Cada um vai trabalhar de uma maneira. Então, tem esse lugar que já ajuda vocês. Mas e aí? Se eu falei de percepções a partir do que eu vi ali da Andréa, falando com o George, o que mais que vocês falaram que eu não ouvi? Como é que foi para a Mari, para a Thalita? Eu me perdi um pouco na estrutura, assim. Mas você conseguiu retomar? Mari... Mas você conseguiu retomar? Hã? Você conseguiu retomar para chegar no desfecho e tudo? Consegui. Não, deu para concluir assim, a história, mas tipo, a Mari me deu a terceira palavra, né? Aí eu pensei, nossa, agora eu tenho que pôr um problema. Daí, tipo, eu não tava, parecia muito que eu tava só, tipo, contando um pouco sobre o Joel, né? Que era o personagem lá que eu inventei. Eu esqueci que tinha que dar um problema para dar uma virada e tal. Daí eu tava olhando aqui minha colinha, né? E aí eu tenho que pôr um problema. Daí na hora, assim, que eu tentei arrumar ali, mas me perdi um pouquinho. De qualquer maneira, a estrutura, quando eu estou passando para vocês, lembre-se que ela não é um trilho, é uma trilha. Estou perdido, para onde eu vou? Por que minha história não evolui? Porque eu não coloquei inclinação, não coloquei um ponto de virada. Aí você bota um ponto de virada. O ideal, pelo menos, assim, o que acontece comigo é eu transitar entre os dois lugares. Tem hora que eu não penso na estrutura, mas ela já vem, porque em alguma coisa eu falo, cara, tem que acontecer alguma coisa aqui. Ao acontecer alguma coisa, é um ponto de virada. Porque eu estou tirando o status quo. Ou o outro lado, que nem você falou, cara, que eu estou perdido. Eita, tá, eu tenho que fazer isso aqui. Então, vamos lá. Mas eu acho também muito legal, para mim, quando eu não penso na estrutura. Nessa estrutura, porque no Criou eu tenho outras estruturas para prestar atenção. Então, se eu ficar preocupado com a 101, eu vou esquecer a estrutura de embaralhamento das histórias, a estrutura para criar os nomes, porque eu me criei novos problemas. Em vez de ter só uma estrutura, fui botando um montão de outras. Então, essa eu já não penso mais. Eu vou muito pelo feeling, pela sensação de criei um problema, agora é o momento para sair dessa história. Aí eu vou para outra. Aí vou dentro da estrutura, tem o meu que eu chamo de miolo da perdição, que é quando o Edinho dança, que é para quê? Para eu esvaziar a cabeça. A vida é bela, não tenho que fazer 3 histórias, e, cara, o que eu faço agora? Esse movimento, a próxima história, o personagem estava então assim, e a mente de Jorge estava confusa, como se ele estivesse no meio de um turbilhão de ideias e sentimentos. Por causa disso aqui. Aí eu continuo a história. Então, o movimento da dança, eu não danço já forçando para onde a história vai. Geralmente eu pego o clima da história que eu estava, então se eu estou tenso, essa minha dança vai ser tensa. Só que eu não quero ficar nela, porque eu tenho que me esvaziar. Então eu continuo dançando e vejo o que me vem. E de repente me vem uma coisa que eu acho engraçada, me vem a leveza, alguma coisa, e essa leveza eu analiso. Cara, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso. Esse gesto parece o quê? Parece tal coisa. Fui para a próxima história. Então, é muito mais para eu ter os pontos de apoio.
É como se fosse, sabe aquelas paredes de escalada? Eu não sou obrigado a usar todos os pontos de apoio, mas eu sei que eles estão ali. Eu tenho que chegar lá. Aí eu vou indo, e às vezes acontece, caraca, desequilibrei, opa, mas não vou cair, e volto. Para onde que eu vou? Ah, isso aqui é melhor de pegar. Então tem essa facilidade, pelo menos para mim, do que se eu entrasse simplesmente sem nada e, meu Deus, ter que construir as histórias e por aí vai. Então, que bom que você conseguiu se encontrar. Assim como Alice no País das Maravilhas, como Dorothy, você conseguiu se encontrar e voltou para o seu lar, né? Mas voltou diferente. Mas tá. E aí, George? Alguma coisa? Uma questão? Eu acho que eu fiquei um pouco nervoso, porque vai pegar as palavras e do nada eu tenho que pensar em alguma coisa. E como eu estava falando muito rápido, né? Eu não estava parando um pouco para respirar. Então tem que ficar sempre surgindo alguma coisa na minha cabeça. Tem que surgir alguma coisa, tem que surgir alguma coisa. Eu esqueci desse parar para respirar, ou tirar só, descrever o local. Tipo, eu falei que isso não pro circo, eu nem descrevi como era o circo e tal. Só já fui para a ação de que ele tem que sair do circo e tal. Então acho que faltou eu pensar nesses dois detalhes, né? No pensamento, no detalhe de descrição do cenário, do local e tal. Foi isso. Eu, assim, analisando o que eu fiz. Sim. Pensar muito assim, de que não tem problema. Você pode ficar nervoso, viu, George? Você tem esse direito. É muito assim, enquanto eu estou fazendo, perceber que eu estou com ele e o que eu faço com ele. E às vezes não é eliminar ele, às vezes é baixar. Estou muito acelerado. Caraca, minha história deve estar desse jeito. Será que é isso que eu quero que o público tenha? Porque tem um palhaço que é o Avner, o excêntrico. Ele é incrível, é um palhaço muito foda. E que ele fala que a única função do artista, quando a gente está fazendo a apresentação, a gente só tem uma função, que é fazer o público respirar. E se você não está respirando, o público também não está respirando. Ele também está acelerado. E às vezes, por estar acelerado, ele pode começar a rir, porque é um riso que vem do nervoso, da agonia que você está fazendo ele sentir. Não é porque... Aí você, pô, mas era dramático, por que a galera riu? Às vezes é isso. Você criou um riso nervoso, por exemplo, na plateia. E você criou, percebe, lembra que a gente fala, né, desde o início, né? Olha para você, olha para o outro, às vezes o outro é a plateia. E o que a gente faz junto? Então não se preocupe, você não está sozinho. Eu também entro, velho. Antes de começar, cada sessão do Criou, por isso que eu criei protocolos de como eu me acalmo e respiro dentro do espetáculo, e eu tenho um protocolo antes de começar o espetáculo, para eu acalmar, e também eu posso, é aquele negócio, eu acalmar, mas não relaxar, porque eu vou precisar de energia. Então eu fico procurando as 3 energias, né? Que é, pegando pelo olhar oriental, eu fico procurando sempre o que eu faço antes do espetáculo para ter a energia do guerreiro, o que eu faço antes do espetáculo para ter a energia da geisha, o que eu faço antes do espetáculo para ter a energia do sábio, do ancião. Se for pensar como códigos, são energias diferentes, né? Pegando no Oriente. Mas você pode se basear. Mulheres, que energias que eu quero trabalhar feminina? A mãe, a virgem e a sábia. E cada uma delas tem uma maneira de se relacionar. Então você vai fazer algumas coisas para poder... Então, eu faço isso, guerreiro, porque eu vou ter que ter a energia do guerreiro algumas horas. A do sábio, ter a calma. A da geisha, a fluidez, sabe? Então, são coisas que eu procuro. O avião passou, vocês não devem estar ouvindo. Eu me agoniei. Tá? Diga, André. Eu acho que tá aí uma coisa bacana que você poderia trabalhar com a gente, esses 3 elementos. São coisas que eu procuro. Um exercício para a gente entender melhor o que é o guerreiro, o que é a geisha, o que é o sábio, o ancião. Seria interessante. Sim. Porque, por exemplo, essa história que o Jorge falou de caraca, eu tenho que chegar logo, eu tenho que preencher. Pode ser confundida com, se a gente pensar até em etapa da vida, vamos pensar criança, o adulto e o idoso. Às vezes você estava na energia da criança. Aí você, cara, como é que eu faço para ir, de repente, a energia contemplativa do idoso? Cara, não preciso ter agonia. E eu também não preciso também, às vezes, talvez às vezes é até mais focado, porque a pessoa que é mais velha, em princípio, ela já sabe o que funciona para ela. Vocês já viveram isso de... eu lembro de ser criança e minha avó pedir para comprar sabonete para ela. Ela falou assim, ó, e traz do Febo. Eu ia lá por uma questão que minha mãe... Eu sei que eu ia com minha mãe no mercado, ela ficava procurando economizar, aí eu vi trazer um montão de luxo.
Ela pediu para eu trazer um Febo. Eu consegui comprar 4 Lucas Luxo. Porra, eu sou muito foda. Minha avó tem muito mais sabonete. E ela briga comigo, puta da vida. Eu falei para trazer o Febo. Mas, avó, eu consegui comprar mais. Mas esse é ruim. Esse é minha pele. Eu gosto do Febo. Então, eu deixei ela agoniada, mas geralmente ela já tá tranquila. Eu vejo muito isso na minha vida, cara. Muito engraçado, às vezes. Estou no meu banheiro. Caraca, por quê? Eu tenho uma mania. Coisas que eu uso muito, eu tenho 2 delas. Eu tenho 2 fones Bluetooth pequenininho, porque se um dá merda, eu já tenho o outro. Às vezes, para não ficar só usando, eu vou ficar alternando entre os 2. Então, se eu tenho sabonete, eu tenho um potão de sabonete líquido, eu já tenho outro guardado. Sabe? Então, tem esse olhar para a gente procurar. Né? A gente pode trabalhar isso mesmo que você falou, André, de descobrir em vocês perceber e o que você faz com essa energia, porque elas são necessárias. Só que quando a gente fica em uma só, ela te leva para o lugar do descontrole. É porque você não está sabendo, não está escolhendo, você está se deixando levar. Né? E o espetáculo, se você se deixa levar, ele vai ser linear. Ele vai ser só aquela que você está imprimindo. É tipo você pintar com a cor só. Se for pintar com a cor só, que seja por escolha e não por falta de escolha. Às vezes dá certo, né? Van Gogh ter a foto, fazer azul, fazer amarela, porque ele estava pobre. Mas aí ele encontrava uma maneira de, mesmo nisso, botar variedade, né? Tons daquelas cores e tal. Aqui só para colocar, porque hoje também tive muito falatório, mas eu acho que é necessário para a gente voltar a retomar algumas coisas e tal. Diga, André. Não, eu acho que às vezes é importante também para a gente poder entender, né? Porque a gente também está numa fase que a gente também precisa entender o que a gente está fazendo. Então, acho que não é problema ter falatório. Sim. E se entender, porque no final das contas, vocês vão estar em cena, eu vou ser, no máximo, aquela senhora que vê novela e torce por vocês. Cuidado, atrás de você, ele vai te roubar, menina. É isso, eu não consigo fazer muita coisa. Claro, dependendo do protocolo, eu posso ajudar assim, como é que termina a cena. Gente, entrei com a música para terminar a cena, mas vocês que vão construir as coisas. Para a próxima, a gente só tem que ver, né? A gente pode, de repente, durante a semana, não sei se agora, porque temos pessoas ainda, mas eu sugeri, de repente, se encontrar no próximo final de semana. Se não der, a gente já volta em agosto, aí agosto é acho que é dia 8, aí já é a gente voltar mesmo com os trabalhos oficiais, né? Mas qualquer coisa eu tenho a sugestão de um próximo domingo. Se é no próximo domingo ou em agosto, eu vou pedir para vocês pensarem em uma coisa. Que aí a gente vai usar um pouco isso para a construção, que é quase uma variação do que a gente fez aqui agora de pegar palavras para poder construir a história, só que agora as palavras não vão ser ditas. As palavras, as imagens vão ser sentidas por vocês como intérpretes. Vocês vão escolher que imagem que vocês querem usar, de um material que não veio de vocês. Como assim, Edinho? Eu quero que cada um de vocês pense durante a semana, se acontecesse, não estou tacando praga não, viu? Você tivesse um acidente, alguma coisa que você perdeu a memória, você teve amnésia. Que história da sua vida não tem como você esquecer? Não tem como. Se é boa, se é ruim, você escolhe e vê se você vai ter vontade de contar para a gente. Tá? E a gente vai usar, então, a partir das histórias que os colegas contarem. Quando eu ouço a história dos colegas, que imagens e que sensações da história dos outros ficam em mim? E é esse material que eu vou usar para construir minhas histórias. De repente, não é ipsiliteris, mas vou dar um exemplo. Vou dizer que eu estou contando a história da minha primeira comunhão. E quando eu contei a história, a Thalita, ela ficou muito com a imagem de vela e cor branca. Porque o Edinho estava de roupa branquinha e segurando uma vela. De repente, na história dela, ela vai usar, de alguma maneira, a vela e, de alguma maneira, a cor branca. Nem sempre quer dizer que vai ser a roupa de alguém. Mas porque ela como dramaturga e como diretora, ela se inspirou na minha história e, de repente, cara, o cenário é tudo branco. De repente, saiu da imagem do Edinho, ela conta a história dela, ela conta de que
O Pedro, quando foi internado naquele hospício, só tinha duas coisas: a branquitude, o vazio e o silêncio do seu quarto e a penumbra da única vela dentro do quarto que ele tinha como luminosidade. E ela está contando essa história. Então ela usou alguma coisa que chamou a sua atenção dentro da história que a outra pessoa contou para dentro da sua história. Aí quem vai... eu falei para contar uma história, não se preocupa, vou usar essa história porque essa história vai criar tal imagem na cabeça das pessoas. Você não sabe o que vai sensibilizar as outras pessoas. Aqui eu dei exemplo, às vezes porque a Thalita é mais visual, ela se pegou a cor e a chama. De repente, a minha mesma história que eu conto que na hora da missa da primeira comunhão, eu estava com tanto feliz de estar ali, ai, Jesus gosta de mim, e eu fazendo o sinal da cruz, só que eu fiz com a mão errada, eu fazia com a mão esquerda. E com isso, os meninos do meu lado estavam fazendo com a mão certa, mas eles viram que eu tinha tanta fé no que eu estava fazendo, que 4 ou 5 meninos pararam de fazer certo e começaram a fazer com a mão errada, que nem eu. De repente, isso fez na cabeça do Geórgio, que chamou a atenção foi de momentos em que a gente influencia a vida das outras pessoas. Ou então um lado cômico, de você fazer algo errado, você se desastrar. E é isso que ele vai usar para a história dele. Então, nem sempre a história dele vai ter primeira comunhão. Tá? Então é isso, a gente vai usar agora, ao invés de a pessoa te dar certinho as palavrinhas, o que eu ouvi da outra pessoa, marcou em mim, e é isso que eu vou usar para improvisar. Mas são 5 imagens? Não, gente, não vamos botar, não fica catando isso, porque senão você vai estar forçando que imagem que... É isso que eu queria saber. Tá? Não é isso, é o que te marcou, que a gente vai trabalhar semana que vem, ou em agosto. O que acontece é para vocês pensarem em uma história nessa situação. Eu não tem como esquecer essa história da minha vida. Não tem. Aí, claro, com isso, né, de que é uma coisa que você tem posse. Segundo, que mexa com as suas emoções. Então, eu conto essa história me deixa muito feliz. Essa história me deixa com medo. Essa história me deixa triste. Essa história me deixa com nojo. Mas se alguma coisa ela te marca. E, por último, que você tenha muita vontade de contar pra gente. Então, de repente, é uma história que me marcou e que me deixa triste. Mas não quero contar para as pessoas. Então, não é essa história que você vai trazer. Porque eu não quero que ninguém sinta... Por mais que você, ao contar, sinta tristeza, você não, cara, mas eu quero muito contar essa história pro pessoal. Eu quero dividir com o pessoal essa história. Tá bom? E é isso. Pra gente poder usar para trabalhar. Tá? Então, gente, estamos terminando o nosso momento, né? Bom vê-los, revê-los. Alguns só estavam do outro lado da tela quando eu estava fazendo a apresentação do Mínimas. Obrigado, vários feedbacks aí. Vamos ver o que vai dar. E é bom que é um material que mexe comigo e que tenho vontade, vou trazer para vocês também muita coisa, tá? Mas esse que eu estou trazendo é de um outro processo que eu fiz. Esse é um processo que eu tive muito carinho, que não era improvisado, que eu fiz com o pessoal do Grupo Galpão, quem conhece, de Belo Horizonte. Era um time muito foda, porque eu tinha como orientadores o pessoal do Grupo Galpão, tinha o Chico Medeiros, que era um diretor daqui de São Paulo, que infelizmente faleceu, mas ganhou o prêmio Shell. Era o João... me esqueci, é o cara que escreveu Hoje é Dia de Maria. E a Tish Viana... o Luiz Abreu. O Abreu. Isso. E a Tish Viana, que é do grupo... Armazém, a Tisha de Campinas, né? De Campinas. Ela trabalha com máscaras. Mas tem um nome do grupo que ela fazia parte, porque tinha o Galpão, aí tem um outro chamado Armazém, que eu acho do Rio de Janeiro, e ela era de Campinas. Ela é de Campinas. Outro nome. Eu lembro. É do Ézio. Então era uma galera muito foda que trabalhava com a gente para construção de espetáculo, mas não era improviso. Então, um processo que eu lembrei, eu falei, cara, dá para fazer para improvisação também. Tá? Tirar um print da gente, com a carinha de vocês, para guardar na minha lembrança. Desse grupo aí. Tá? Vem aqui, depois você descobre. Para não ficar segurando. Peraí, eu tenho que... Nossa, vem logo! Isso aí você pode fazer... Tá? Que aí a gente libera. Aí, André, na hora que eu fui tirar foto, Barracão! André saiu. Barracão! Isso, barracão. Pronto.
Sabia que estava na ponta da língua, precisava eu lembrar, também. mas... Então, o processo que eu fiz com esse processo, eu dirigi um espetáculo em 21 dias. Eu construí um espetáculo em 21 dias com esse processo, e depois eu repeti esse processo quando eu fui para Angola, eu montei 2 espetáculos em 15 dias. Nossa, maravilhoso. Só gente, só papo fino, hein? Cara, às vezes eu dou sorte. Barracão. Às vezes eu dou sorte de pegar a galera legal. Né? Galpão, Barracão, e que mais você falou? Aí era o Chico Medeiros, que já ganhou o prêmio Shell, não sei o quê, e o escreveu Hoje é Dia de Maria e os escritores de Javé e o Abreu. Abreu é maravilhoso. Muito Caraca, velho, sabe como essa coisa? Pouca merda, não, muita merda. Foi bom, porque Hoje é Dia de Maria vem com ele, depois foi ser aluno do Luiz Lois, que preparou, né, os atores da segunda jornada do Hoje é Dia de Maria. Eu não sabia, foi o Luiz que preparou Hoje é Dia de Maria? Ele preparou a primeira jornada, quem preparou o elenco foi a Tiche. Aí a Tiche Viana preparou, então ela preparou o Fernando Montenegro e tal. Na segunda jornada tem uma parte de bonecos. Quem preparou, Rodrigo Santoro, o pessoal do Galpão que estava envolvido, foi o Luiz Lois. Que eles tinham questão de movimentação de boneco, aí trabalhou com robô, aqueles que a gente aprende lá no Luiz. Aí as coisas assim. Então, gente, muito bom ver vocês. Vocês fazem falta. Será que vai rolar ou não vai? Já podia bater martelo já, né? Porque semana que vem, por favor, semana que vem. Para mim, eu tô tranquilo. Esse domingo não eu topo. Levanta a mão quem topa. Gente, eu vou indo lá, viu? Tá bom, Tchau. vai, Marco. Então já temos a gente, vamos ver com o Nicanor, Vanessa. Vou perguntar para a Nil, que a Nil falou assim: não, eu quero voltar, mas ela não falou nada, mas vou jogar para ela. E provavelmente eu vou tentar fazer uma turma no sábado, já num nível avançado também, a partir do pessoal que está fazendo os cursos da maratona. Espero que renda. Porque agora você vai montar uma turma de sábado? Para o ano que vem, se for o caso, você junta com a nossa de novo e a gente continua. André, eu não sei mesmo o que vai ser. A única coisa que eu tenho planejado é que em dezembro eu tenho que ver minha mãe. Passar Natal e Ano Novo com a minha mãe. Não, mas porque assim, eu acho que vai. Só uma coisa que eu vou falar, eu acho que vai ter ainda professores que vão trabalhar online, entendeu? Então, algumas pessoas vão ficar no online. E eu acho que você é bom nesse lugar, cara. Você manda bem também. Eu espero que você esteja certa, mas eu estou achando que não vai rolar. Estou falando porque o número de alunos diminuiu muito em todas as pessoas que dão online. Muito, sabe? Inclusive, um dos que tinha mais curso, que era o Improclube, cara, praticamente está na última turma agora. Vai começar já a fazer presencial. Aí arranjaram um esquema de fazer numa fazenda, ao ar livre, para as pessoas ficarem espaçadas e tal, não sei o que lá. Porque diminuiu muito, cara. Quando eu fiz uma maratona de improviso no ano passado, eu tinha 20 alunos em cada semana. Agora eu tive 5 numa semana, 7, e por agora só tenho 3. Eu dou aula, questão de número, eu não tenho problema nenhum. Eu dou com a mesma disposição para 2 pessoas, e eu já dei aula para 200 pessoas. Na África eu dava aula para 200 pessoas. Só que aí financeiramente você começa em, caraca, vai entrar. Eu já estou cobrando um preço ultra mega abaixo do que é o meu valor. Aí você começa a ficar preocupado, e eu não vou descontar em cima das pessoas. Tipo, eu botar um valor que eu uso, ninguém vai. Se com 100 contos tem gente que não está vindo, imagina se eu boto o valor que eu cobrava presencialmente, sabe? Então tá um lugar assim que talvez eu veja com algumas coisas esporádicas, cursos que assim, porque fisicamente não tem como, então cursos internacionais, essas coisas acho que não vai continuar. Mas aqui dentro do Brasil eu tô vendo que muita gente já está assim, não sei se faço mais não. Quando eu estiver em São Paulo, eu faço com você aula. Aí você fica meio... Mas, por exemplo, uma turma como a nossa, que é cada um de um estado. Sim. Eu acho que é uma turma que, tipo, na boa, continua. A gente pode, de vez em quando, se encontrar presencialmente. Mas a gente continua no virtual. O que eu estou falando é o seguinte, porque vai ter algumas adaptações. Vou dar um exemplo besta aqui. Voltou a ter muita coisa presencial, e eu sou direto convidado com os barbichas. Bem ou mal, se eu faço um final de semana com os barbichas na época normal, cara, eu fazia em média quinta, sexta, no mínimo eu fazia 4 apresentações por final de semana com eles, recebendo um cachê de cada um. Já aconteceu de eu viajar com eles e fazer quinta, 2 sessões na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo.
e é final de semana. Então, por exemplo, esse horário que a gente faz já não daria. Não daria, teria que se organizar para outro horário. Sabe? Porque eu estaria ou numa sessão extra dos Barbixas ou chegando no teatro para me preparar para uma das sessões. Então, aí tinha que, assim, ou é de manhã, porque de manhã, tipo, Barbixas nunca tem o café da manhã e às vezes tem um passeio. Ah, estamos em Salvador, vamos lá no Pelourinho e tal. Aí eu não iria e teria de manhã ou durante a semana. Então, alguma adaptação vai ter. Sim. Agora, o presencial também está complicado, porque eu estou sondando, né? Todos os espaços que eu dava aula faliram fisicamente. Eles existem, mas não existem mais fisicamente. Existe na linha do Luiz, do Espaço da Comédia, do Luiz Lois, Casa 11, vários... Casa 11 também foi pro saco? Casa 11 fechou, só porque eu saiba que tá fechado. Fechou? Oi? Espaço da Comédia fechou? Fisicamente. Para de gravar, não precisa mais gravar. Porque não...